uma videoaula com conteúdos de ciências. No último vídeo, nós conversamos sobre as características da luz. Você se lembra quais são? Nós aprendemos que a luz caminha em linha reta, que ela sofre desvio e que ela é a união de várias cores. Inclusive, fizemos atividades práticas para visualizar todas essas características. Espero que você, assim como outros colegas, tenha feito e postado nas redes sociais. Vamos relembrar um pouco dessas características para dar sequência ao assunto desta videoaula. Uma das informações que nós aprendemos é que a luz sofre desvio e nós conseguimos perceber isso nessa atividade prática de colocar um objeto em um recipiente com água. Quando a gente faz isso, você conseguiu verificar que parece que o objeto ficou quebrado dentro do copo? Isso é muito louco, não é verdade? E você sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a luz sofre desvio quando ela passa de um ambiente para o outro. Por exemplo, aqui no copo, a luz está no ar e ao passar pela água sofre desvio. E nós vemos esse desvio da luz ao perceber o objeto que parece estar quebrado. Porque tudo o que nós vemos é efeito da luz. A luz que chega até o objeto e volta até os nossos olhos. Se a luz chega e volta retinha, nós vemos o objeto exatamente como ele é. Mas se a luz sofre desvio, como aconteceu nessa atividade, o objeto também sofre um desvio na forma com que a gente o vê. Tudo bem? Teve também outro experimento a respeito do arco-íris. Vamos ver uma animação para entender que realmente a luz branca ela é resultado da união de todas as cores do arco-íris. Veja nessa animação que a luz branca está passando por um prisma. Quando isso acontece, a luz branca se divide, se decompõe em todas as cores que a formam. O contrário também acontece. Quando todas essas luzes se juntam ao passar por um prisma invertido, ao se juntar, vão formar novamente a luz branca. Legal, não é? Preste bastante atenção em todas essas informações, porque nós vamos rever cada uma delas com o assunto de hoje. Se liga aí! E agora nós temos atividades para corrigir. Vamos corrigir alguns experimentos que você fez aí na sua casa. Vamos corrigir da página 28 da seção Eu Cientista. Questão número 3. Coloque um papel com algo escrito sobre a carteira. Com o conta-gotas, pingue algumas gotas de água sobre a régua. Faça gotas grandes e pequenas. Observe as letras através das gotas de água. Mova a régua para ver melhor. E aí, quando você fez essa atividade na sua casa, você percebeu que ao verificar as letras através das gotas de água, houve aumento da imagem? E que isso aconteceu principalmente com as gotas que eram grandes e bem curvadas. Isso porque quanto maior a gota, maior o desvio da luz. Consequentemente, maior será a imagem vista através da gota. Se você fez uma gota pequenininha ou muito retinha, quase não teve diferença, não é mesmo? Você sabia que esse efeito da curvatura também está nas lentes que formam os óculos? É isso mesmo. Dependendo da curvatura da lente, será o aumento do desvio da luz para que a pessoa enxergue melhor.
Demais, não é? Vamos para outra questão. Número 4. Observe um pedaço de papel alumínio bem de perto. Faça o mesmo com os dois lados de uma colher. O que você vê? Ligue a lanterna e aponte o feixe de luz para uma parede ou seu caderno. Em seguida, aponte a lanterna para a colher e o papel alumínio. Assinale no quadro abaixo a alternativa que contém os materiais que refletem melhor a luz. E aí, qual material reflete melhor a luz? Vamos ver as opções. A primeira, materiais lisos e polidos, como o papel alumínio e a colher, ou materiais com superfícies irregulares, como a parede e as folhas do caderno. Quando você fez essa atividade, o que você identificou? Você conseguiu perceber que as superfícies mais retinhas e lisas conseguem refletir melhor a luz? Inclusive, isso me faz pensar em uma das atividades práticas que você fez aí na sua casa. Foi uma das primeiras atividades sobre a luz, que foi aquela brincadeira Pega a Luz. Você se lembra? Naquela brincadeira, você precisava de uma fonte de luz e um espelho para refletir a luz. O espelho foi escolhido porque ele tem uma superfície muito retinha e isso ajuda a reflexão da luz. Uma superfície irregular, que é o caso da parede ou do nosso caderno, ela não reflete tão bem porque a luz chega até essa superfície e ela sofre vários desvios por conta da irregularidade da superfície. Como a luz sofre vários desvios para vários lugares, não consegue refletir bem a luz que está incidindo ali. Não é legal? E agora nós vamos falar sobre a reflexão da luz. Vamos aprender sobre esse assunto abrindo o livro na página 26, que o título é A Luz Pode Ser Refletida. Na verdade, nós já falamos muito sobre a reflexão da luz, mas agora nós vamos ver as consequências disso. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de informação que nós vamos aprender a respeito da luz. Bom, a primeira coisa é graças à reflexão da luz que a gente consegue ver os objetos. Bom, mas isso é fácil da gente imaginar. Por quê? Num local totalmente escuro, a gente não consegue ver absolutamente nada, ou com muita dificuldade. Isso porque o que a gente enxerga é o efeito da luz, especificamente a sua reflexão. Quando tem luz, ela entra em contato com superfícies e objetos e volta. Ao voltar, atinge os nossos olhos e a gente consegue enxergar. Observe aqui na imagem que é exatamente isso que está acontecendo com esse menino. Veja que ele está lendo um livro e ele só consegue ler o livro porque a luz está chegando até o livro e voltando para os olhos dele. E o nome desse processo é reflexão da luz. Outra consequência da reflexão da luz é a visualização das cores. Lembra quando nós falamos que a luz branca é a união de todas as cores do arco-íris, não é? Só que a forma com que a luz é refletida é que vai nos ajudar a ver as cores. Preste bastante atenção nesse vídeo para entender esse processo. Olha só. Eu estou em uma sala escura e quando olho para a mesa, eu digo que ela é preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente, que é branca, a mesa recebe as 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E algumas são absorvidas e outras são refletidas. Nesse caso, a mesa refletiu a cor azul
e absorveu as demais. Então somente a luz azul chega até os meus olhos, e por isso eu digo que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Por exemplo, esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta, enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Legal, não é? Perceba que as cores é resultado da reflexão da luz. A reflexão de uma parte específica. Vamos olhar de outra maneira. Olha só, conforme foi explicado no vídeo, a luz branca, que é a união de todas as cores, ao entrar em contato com uma superfície que reflete todas as cores, a gente a vê na cor branca. Quando a luz branca entra em contato com uma superfície que absorve todas as cores e não reflete nada, a gente vê na cor preta. Quando uma superfície recebe a luz branca, que é a união de todas as cores, e essa superfície reflete apenas a cor vermelha, nós vemos essa superfície como vermelha. E a gente só vê a cor quando tem luz. Vamos olhar outro exemplo. A plantinha aqui. Veja que a folha da planta nós vemos na cor verde. Por quê? Porque a luz branca que vem do sol, todas as cores dessa luz branca são absorvidas, exceto a verde, que volta para o ambiente. Por isso, a gente vê a folha verde. Mas e aí, essa florzinha aqui que a gente vê na cor vermelha? Que cor ela está refletindo para que a gente possa ver a cor vermelha? Está refletindo o vermelho. Tudo o que reflete vem para os nossos olhos. E é assim que a gente vai enxergar. A gente também percebe em outras superfícies. Veja só, a luz branca, que é a união de todas as cores, ao entrar em contato com essa superfície, que faz refletir apenas a cor laranja, nós vemos como sendo laranja. E no próximo vídeo, nós vamos entender o que acontece no nosso olho para que a gente possa enxergar. Por enquanto, vamos continuar falando sobre a luz. Outro efeito da reflexão da luz é que é graças a essa característica que nós vemos o nosso reflexo. É isso mesmo. Perceba na imagem que a luz vai até o espelho e volta retinho. Sempre que isso acontece, é graças à reflexão da luz. E, como nós já falamos hoje, o reflexo ele é perfeito porque o espelho tem uma superfície bem retinha. Se for em uma superfície irregular, não conseguimos ver o reflexo nitidamente. Foi por isso que na atividade Pega a Luz, precisou de um espelho, porque tem uma superfície muito plana, ok? Vamos ver algumas atividades sobre esse assunto. Essa atividade é da página 29 do seu livro, da seção Lápis na Mão. Olha só. Questão número 1. A Lua não produz luz como o Sol. Nossa, isso me fez lembrar o comecinho do conteúdo que nós falamos sobre elementos luminosos, como o Sol, e iluminado, como a Lua. E nós vimos que objetos iluminados não produzem luz, mas recebem e podem refletir, como é o caso da Lua, que é um astro iluminado. Vamos continuar a nossa questão. O luar é, na verdade, a luz do Sol que chega até a Lua e é refletida para a Terra.
Podemos dizer, então, que a Lua funciona como? Vamos ver as opções. Primeiro, um espelho que reflete a luz do Sol em direção à Terra. Segundo, um prisma que separa a luz do Sol em diferentes cores. Ou ainda, gota de água que amplia as letras de uma folha de jornal. O que a gente consegue perceber aqui nesse esquema? Veja que aqui tem o Sol, ele está entrando em contato com a Lua, esse lado fica iluminado, o outro não. E essa iluminação da Lua está voltando para a Terra. Qual dessas opções é a ideal? Como a Lua age? A Lua age como um espelho que reflete a luz da Terra, a luz do Sol até a Terra. Veja que a Lua, por ser um objeto iluminado, pode refletir. E é por isso que às vezes a gente vê a Lua toda iluminada, certo? Próxima questão, número 2. A imagem abaixo mostra uma colher dentro de um copo com água. Será que ela está realmente quebrada? Como você faria para demonstrar, na verdade, a colher está inteira? E aí? Essa colher, ela está quebrada? Não! Mas por que a gente vê assim? Porque, como nós aprendemos na aula anterior, quando a luz passa de um meio para o outro, o que acontece com a luz? Ela sofre desvio. E ao sofrer desvio, a imagem que a gente vê também fica diferente. E é por isso que parece que a colher está quebrada, mas não está. Para provar isso, basta retirar a colher do copo com água, que foi a atividade prática que você fez aí na sua casa. Próxima questão, número 3. Nem sempre usamos os espelhos para ver na sua própria imagem. Carros, motos e algumas bicicletas são equipados com espelhos retrovisores. Você sabe para que esses espelhos servem? E aí, você quando está em um automóvel ou até na sua bike que tenha retrovisor, para que será que eles são importantes? Porque o espelho, ele vai refletir a imagem que está atrás do motorista. E assim, quem está dirigindo com atenção pode ver o que está acontecendo lá atrás, porque tem a imagem lá atrás, que a luz entra em contato com o espelho e volta para o olho do motorista. E é graças a isso, a atenção que os motoristas têm ao observar o retrovisor, que muitos acidentes são evitados ou poderiam ser. Sempre que algum motorista vai fazer algum desvio ou vai mudar o lado da rua, tem que olhar no retrovisor, para que ele possa ver o que está acontecendo lá atrás. Se está vindo o carro, se está passando uma pessoa. E isso é muito importante. Se não existisse retrovisor, primeiro, teriam muitos acidentes. Segundo, o motorista tem que ficar toda hora olhando para trás, para ver se ele poderia fazer algum desvio aí. Tudo bem? Última questão. Olhe-se em um espelho e levante a mão direita. Sua imagem no espelho aparece com qual mão levantada? Você já fez esse experimento? Quando você está em frente ao espelho, levanta a mão e você percebeu que parece que é o outro lado que apareceu? Se não fez, teste aí na sua casa. Continuando aqui. Os espelhos invertem as imagens. Considerando esse aspecto, Estela escreveu 3 palavras em um papel e o colocou em frente ao espelho. Veja como as palavras apareceram no espelho. Você pode testar aí, sabia? Se você quiser, você pode usar o seu uniforme e ficar em frente ao espelho, para ver se realmente aconteceu o mesmo que aconteceu com a Estela. Olha só, a primeira palavra que a Estela escreveu ficou assim, a segunda desse jeito
e a terceira nessa maneira. O que a Estela escreveu? Você consegue inverter essa palavra para descobrir quais são? Essa primeira palavra aqui, o que está escrito? E nesta? E essa palavra? Você consegue inverter? Já que o espelho já inverteu uma vez? A Estela escreveu a palavra visão, som e luz, que são os assuntos que nós estamos estudando, não é verdade? Isso é muito legal. Espero que você tenha aprendido muito sobre essas características da luz. Vamos para as atividades da semana. Para esta semana, a sugestão de atividades está no seu livro de atividades, página 60. Mas agora é a atividade 7 que você vai resolver. Tudo bem? E é claro que agora nós vamos para a atividade prática. Mas para isso, vamos primeiro fazer uma brincadeira. Se liga aí! Nesta brincadeira, você vai ter que ler a palavra sem prestar atenção na sua cor. Vamos ver se você consegue. O que está escrito nesta palavra? E nesta? Nesta aqui. E essa palavra? Nesta. Essa palavra é o quê? E por fim, essa outra palavra. Será que você, assim como eu, se confunde um pouco? Por exemplo, eu acho muito difícil para falar a palavra violeta assim de cara, porque o meu cérebro vê a cor vermelha. Aqui são todas as cores do arco-íris. São as cores que formam a luz branca. A atividade prática desta semana tem tudo a ver com essa dinâmica. A proposta é você fazer essa atividade, essa dinâmica com a sua família. E o nome dessa atividade é Confundindo o Cérebro. Sabe por quê? O cérebro fica confuso. Ele não sabe se ele lê a palavra ou identifica a cor que ela está pintada. Para fazer essa atividade é bem simples. Você vai precisar de papel, lápis ou canetinha coloridos. E o que você vai ter que fazer? Exatamente como eu fiz nessa dinâmica. Você vai escrever o nome da cor e pintá-la, não com a cor exata que ela é escrita, mas com outra cor, como eu fiz aqui na dinâmica. E é claro que você vai usar isso para se divertir aí com a sua família. Você pode até fazer uma disputa para ir anotando quem acerta mais. Quem consegue deixar o cérebro menos confuso. Claro que enquanto você estiver fazendo essa atividade, é muito legal registrar nas redes sociais, usando a hashtag SPE com você. Sempre que fizer isso, escreva seu nome, a cidade que você mora e que é uma atividade de ciências. Tenho certeza que vocês vão se divertir. Neste vídeo, nós vimos sobre a reflexão da luz. Nós percebemos que é graças à reflexão que nós vemos o objeto, as cores e a nossa imagem. No nosso próximo encontro, nós vamos perceber como o olho identifica tudo isso. Vai ser muito legal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!